Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um caso de desaparecimento, esse aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 2010, envolvendo uma criança de apenas 7 anos. Eu vou dizer pra vocês assim que a gente tem uma linha de raciocínio nesse caso que parece ser a mais certa, mas é claro que esse caso ainda está em aberto e a polícia ainda não conseguiu determinar o que aconteceu com esse garotinho naquela manhã. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo também e ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Karen Worman. Karen Richard Worman, filho de Desiree e Kane, nasceu no dia 9 de setembro de 2002, em Portland, Oregon. Seu pai era engenheiro da Intel. Os dois se divorciaram antes mesmo do garoto nascer. Kane alegou que Desiree era muito diferente dele e por isso não conseguiu manter o relacionamento. Os dois receberam a custódia compartilhada de Karen até 2004, mas quando Desiree foi diagnosticada com insuficiência renal, que exigia extensa intervenção médica, ela precisou voltar a morar com seus pais. Kane assumiu a custódia total, mas sua mãe ainda se manteve presente na vida do garoto. Seu pai se casou novamente, agora com Terry Moulton, que conheceu em 2001, quando ele estava se divorciando da mãe de Karen. Terry era professora e os dois se casaram em 2007 e tiveram uma filha em 2008, que deram o nome de Kiara. Quando sua irmã nasceu, Karen era estudante da Skyline Elementary School, localizada perto da Forest Park. No dia 4 de junho de 2010, uma sexta-feira, Karen estava com 7 anos e naquele dia teria na sua escola uma feira de ciências. O menino amava ciências, principalmente a ciência forense, e naquele dia ele foi visto utilizando uma camiseta do CSI. Naquela manhã, como de costume, a Terry, sua madrasta, levou o garoto até a escola, ela ficou com ele um pouco na feira de ciências e quase 9 horas da manhã, 15 para as 9, por aí, ela foi embora e viu o garotinho se dirigindo para os corredores da escola, para a sua sala de aula, na qual ele teria aula no resto da manhã. Então ela pegou, foi embora e ali, mais ou menos às 9 horas da manhã, cerca de 15 minutos depois, o outro amiguinho do Karen também viu ele perto da entrada e essa foi a última vez que o garoto foi visto. O menino foi dado como desaparecido algumas horas depois, quando os professores perceberam que ele não estava em lugar nenhum, e seu pai foi até o local em que Karen descia com o ônibus da escola perto das 3h30 da tarde, mas ele não estava lá, e seu pai descobriu que o menino não frequentou as aulas naquela manhã. A polícia foi chamada e em 45 minutos eles foram até a casa de Karen e também na escola. Às 5h30, uma mensagem foi enviada para todos os celulares dos pais que tinham seus filhos na escola que Karen Worman não voltou para casa. Perto das 7 horas daquela noite, as buscas pelo garotinho se iniciaram principalmente na escola, até porque foi o último local que ele foi visto. Então a polícia também chamou o FBI, porque eles viram que se tratava de um caso muito sério, que era o desaparecimento de um garotinho de apenas 7 anos e com certeza tinha alguma coisa errada. A polícia, junto com o FBI, investigaram muito a escola, foram em todos os locais que eles podiam, mas infelizmente eles não encontraram nada. A polícia também revistou a casa dos Worman. Nesse dia, fotos de Karen foram enviadas para a mídia para dar mais alcance ao caso. Às 10h44 daquela noite, uma testemunha ligou para a emergência para garantir que os policiais verificassem o túnel de trem na área próxima à escola. A pessoa disse: "Às vezes as crianças brincam por lá. Queremos ter certeza de que alguém verificou isso, porque poderia ser um local que o garoto estivesse." No dia seguinte, na parte da manhã, mais de 70 pessoas já estavam envolvidas nas buscas pelo menino. Ao meio-dia de sábado, um porta-voz do xerife disse durante uma entrevista coletiva que a busca por Karen ainda era o caso de uma pessoa desaparecida e não uma investigação criminal.
Naquela época, o distrito de Portland Public Schools usou seu sistema de transmissão rápida para alertar funcionários e pais de alunos da Skyline School que estavam na escola na sexta-feira a irem até a delegacia no domingo e prestar seus depoimentos. 2 coletivas de imprensa foram realizadas naquele dia, uma às 16 horas e outra às 20 horas. As autoridades anunciaram que a Guarda Nacional também se juntou às buscas. No domingo, o pai e a madrasta de Karen distribuíram panfletos com o rosto da criança. A descrição do panfleto dizia o seguinte: 1,15 de altura, 22 quilos, olhos azuis, cabelos castanhos, visto pela última vez usando calças pretas, meias brancas e tênis pretos com detalhes laranjas. Como Terry foi uma das últimas pessoas a ver Karen naquele dia, a polícia pediu que ela contasse tudo o que aconteceu naquela manhã. Segundo ela viu um menino enquanto ele caminhava pelo corredor da escola para uma aula naquela sexta-feira pela manhã. Depois, ela foi até 2 mercados e ficou neles até mais ou menos 10 horas da manhã. Depois, ela estava dirigindo em umas estradas rurais com sua filha pequena Kiara, tentando aliviar sua infecção no ouvido, antes de entrar em uma academia a cerca de 18 quilômetros de distância, às 11h40, onde ficou por 1 hora. Então, 1h20, Terry afirmou ter chegado em casa, entrou no Facebook e postou uma foto de Karen na escola com seu projeto de ciências daquela manhã. Então, essa foi a última foto tirada do menino. Depois de muitas buscas, no domingo, dia 13 de junho, o gabinete do xerife anunciou em uma coletiva de imprensa que a busca em massa por Karen terminou e o caso estava mudando para uma investigação criminal. A busca foi uma das maiores da história do estado, com mais de 1.300 pessoas de Oregon, Washington e o norte da Califórnia procurando pelo menino, em um raio de 3 quilômetros ao redor da escola Skyline e partes da Ilha Salve, que fica a 10 quilômetros de distância da escola, também foram revisados. O escritório do xerife também anunciou que estavam procurando por qualquer vídeo de estradas da área de Portland perto da escola. A polícia já tinha feito todas as buscas, eles não tinham pistas, então eles resolveram dar uma olhada para a família do Karen para ver como seu pai agia, sua madrasta, para ver se tinha alguma coisa estranha nessa relação, e tinha alguma coisa estranha nessa relação. O casamento dos dois não estava muito bom, eles tinham brigas, algumas coisas, e a madrasta acreditava que a culpa disso, dessas brigas, dessas discussões que ela tinha com o Kane, era por causa do Karen. E isso ficou claro através de e-mails que ela trocou com alguns dos seus amigos, e ela dizia ali que não gostava do garoto, que tinha muita raiva dele. Então depois esses e-mails foram mostrados para a mãe biológica do garoto, a Desiree, e quando ela leu aqueles e-mails, ela tinha certeza absoluta que a Terry teria sim qualquer condição de cometer um ato cruel contra o garoto e ser talvez a responsável pelo seu sequestro. Inicialmente não havia interesse real em Terry como suspeita no desaparecimento de Karen. Fontes indicaram que ela falhou no teste do polígrafo e quando a polícia traçou a linha do tempo naquela manhã, ela deixou algumas lacunas e não pôde explicar o que fez em determinados horários. Mas isso no início era só suspeitas, até que um mês depois as coisas mudaram. Em julho de 2010, um paisagista local que Terry contratou anteriormente apareceu na delegacia e disse às autoridades que cerca de 6 meses antes do desaparecimento do garoto, Terry ofereceu dinheiro para matar seu marido. Os investigadores convenceram o paisagista a confrontar Terry enquanto usavam um dispositivo de vigilância de áudio, mas não conseguiram obter nenhuma evidência e não puderam fazer uma prisão. Os detetives compartilharam o relato do paisagista com Kane e ele saiu da casa em 26 de junho com a filha de 19 meses do casal. Ele prontamente contratou um advogado de direito de família e entrou com os papéis do divórcio e uma ordem de restrição contra Terry Montour. Durante esse período, Terry falhou mais uma vez no teste do polígrafo. Em agosto de 2010, foi anunciado que a polícia estava procurando por um indivíduo supostamente visto por 2 testemunhas e que essa pessoa estava dentro do carro da Terry aos arredores da escola naquela manhã. O xerife do caso disse que a identidade dessa segunda pessoa, se ela mesmo existiu, pode ser fundamental para determinar o que aconteceu com Karen depois das 9 horas do dia 4 de junho. Em julho de 2010, um
um grande júri intimou vários amigos de Terry, incluindo Didi Spicer, a quem Desiree e Kane descrevem como tendo estado em uma comunicação com Terry e fornecendo a Terry apoio e conselhos bem suspeitos. De acordo com a polícia, Spicer foi extremamente cooperativa e permitiu uma busca em sua propriedade, também no seu carro, além de suportar 3 horas de interrogatório com os detetives. No dia do desaparecimento de Karen, Spicer deixou abruptamente seu trabalho de jardinagem no noroeste de Portland, por volta das 11h30, e voltou cerca de 90 minutos depois. Ela também supostamente ajudou Terry a comprar um celular não rastreável. No início de agosto de 2010, Desiree e Kane foram intimados e testemunharam durante a audiência no grande júri, assim como o diretor da escola Skyline Elementary. Em dezembro, foi revelado que o grande júri ainda tinha que fornecer provas convincentes que produzissem uma possível acusação. Os esforços de busca no caso de Karen custaram cerca de 1,5 milhões de dólares e renderam 4.257 dicas. Em maio de 2017, foi relatado que um júri secreto continuou a ouvir evidências do desaparecimento de Karen e se reuniu em várias ocasiões. Durante o relatório, o caso de Karen foi descrito como ainda ativo e em andamento. 2 meses depois, em julho de 2017, a polícia realizou novas buscas ao longo da Skyline Boulevard, mas as buscas não produziram nenhum resultado novo. Em 1º de julho de 2012, Desiree entrou com uma ação civil contra Terry, alegando que ela era responsável pelo desaparecimento de Karen. O processo tentou provar que Terry havia sequestrado Karen no dia em que ele desapareceu. Desiree pediu 10 milhões de dólares em danos. Em 15 de agosto de 2012, um juiz do Tribunal Federal negou uma moção de Terry para adiar o processo. Em outubro, Spicer, a amiga de Terry, se recusou a responder a qualquer uma das 142 perguntas feitas a ela durante um depoimento sobre o processo de Desiree. Entre essas perguntas estavam várias sobre o paradeiro de Spicer em 4 de junho de 2010 e o seu contato com Terry naquele dia. Ela também se recusou a identificar uma foto de Karen, se ela conhecia antes ou não e se ela conhecia o seu pai, o Kane. Durante o testemunho foi fornecido que Kane, em uma audiência separada no mesmo ano, ele afirmou que a polícia lhe disse que tem mais motivos para pensar que Terry estava envolvida no desaparecimento de Karen do que há 2 anos. Em 30 de julho de 2013 foi anunciado que Desiree desistiu do processo contra Terry para não interferir nas investigações policiais em andamento. Em setembro de 2016, Terry Montal disse ao Dr. Phil McGraw em seu talk show que ela acredita que Karen foi sequestrada por um homem em uma caminhonete branca. Atualmente ela está casada com José Martinez e mora em Nevada com ele. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, cheio de mistério, o garotinho simplesmente parece que sumiu do nada dentro da escola, mas a gente não pode deixar de falar da suspeita que a gente tem em cima da Terry, da madrasta. Então, ela ali não sabe dizer muito ao certo tudo o que aconteceu naquela manhã, nós vimos que tem algumas lacunas, ela também não passou no teste do polígrafo, tem aquela amiga dela que também é bem suspeito, mas até hoje, né, já se passaram mais de 10 anos desse caso, a polícia não conseguiu dizer se ela realmente tem alguma ligação com o caso, se ela sequestrou, se ela o matou, ou se ela mandou alguém fazer isso, e até hoje a polícia também não encontrou o corpo do garoto, mas sabemos que o caso está ativo, né, está em aberto, e infelizmente a gente acredita que ele foi morto, né, que ele foi sequestrado, que ele foi morto naquela manhã, mas não vemos assim nenhuma teoria de que ele simplesmente fugiu, até porque ele tinha 7 anos, e não parecia que ele tinha muito motivo para cometer isso e tal, era apenas uma criança, talvez não pensasse muito nisso, e a questão do sequestro é a que a gente mais acredita que terminou num assassinato. Então, qualquer nova informação sobre esse caso eu conto pra vocês. Se vocês verem também alguma coisa por aí, podem deixar aqui nos comentários que eu vou atrás, trago mais informações, se precisar de um vídeo novo, alguma coisa assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.